O funk está em alta no Brasil e a vereadora recém-impossada Amanda Vettorazzo, aqui na Câmara Municipal de São Paulo, protocolou o projeto de lei polêmico. Ela quer proibir a contratação de qualquer cantor de funk ou outra modalidade musical que fale sobre apologia às drogas e facções criminosas. E aí, nós precisamos lembrar, em 2019, da tragédia na favela do Paraisópolis, aonde estava tendo o famoso baile da 17 e que culminou com 9 jovens mortos pisoteados após a chegada da polícia militar. O que aconteceu no Paraisópolis foi longe de ser um massacre. Foi uma ocorrência, infelizmente, com um resultado indesejado, uma ocorrência que nem os policiais e nem os moradores da comunidade gostariam de vivenciar aquela experiência, porém, longe de ser um massacre e longe do sangue daquelas pessoas que faleceram naquele dia estarem nas mãos dos policiais. O sangue daqueles jovens estão nas mãos de quem organiza esses pancadões, estão nas mãos de quem incentiva e estimula essa ilegalidade, essa irregularidade, essa pouca vergonha que se chama pancadão, que se chama fluxo, que infelizmente nós ainda temos aqui em São Paulo e em outros estados do Brasil. Mais de 4 anos se passaram e essa tragédia não foi esquecida, principalmente pelas famílias que moram em Paraisópolis, perderam seus entes queridos e cobram justiça contra os responsáveis. Meu nome é Jorge Lordello e se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime, dentro da favela de Paraisópolis, a segunda maior comunidade de São Paulo e a terceira maior do Brasil. Mas antes de começar, deixa eu te fazer um pedido importante para a gente fazer mais vídeos no canal. Se inscreva agora no Na Cena do Crime, dá um like, ativa o sininho de notificação e compartilha com seus amigos que gostam de consumir histórias policiais reais. Hoje você vai conhecer com riqueza de detalhes uma das maiores tragédias da história recente da cidade de São Paulo, que ficou conhecida na mídia como o Massacre de Paraisópolis. Paraisópolis é um bairro favelizado localizado na zona sul da cidade aqui de São Paulo e pertence ao distrito do bairro da Vila Andrade. Sua população está em torno de 100 mil pessoas e, segundo a Prefeitura de São Paulo, a área total da favela é de 1 milhão de metros quadrados, veja o tamanho. Conta atualmente com cerca de 22 mil domicílios lá em Paraisópolis e é considerada a segunda maior comunidade de São Paulo, ficando atrás apenas da comunidade de Heliópolis, que fica ali perto. Mas presta atenção nos dados que eu quero te trazer sobre a favela de Paraisópolis. 31% daquela população é composta por jovens de 15 a 29 anos. Portanto, são pessoas mais vulneráveis à carência de emprego e oportunidades de trabalho. 21% da população que mora ali em Paraisópolis com emprego atuam nos quase 10 mil comércios nessa localidade. Presta atenção, 10 mil comércios só em Paraisópolis. Na favela de Paraisópolis temos também 12 escolas públicas, tem também uma escola técnica estadual, conhecida aqui em São Paulo como ETEC, tem também um centro educacional unificado chamado CEL e 3 unidades básicas de saúde UBSs e uma unidade de assistência médica ambulatorial que nós chamamos de AMA. O bairro de Paraisópolis originou-se de um loteamento destinado à construção de residências para a classe alta, e isso aconteceu em 1921. Em razão do descaso e falta de fiscalização do poder público, presta atenção, a partir da década de 50, iniciou-se ocupações ilegais de terreno não habitados e de caráter semi-rural naquela época. E ali
várias famílias de baixa renda, em sua maioria migrantes nordestinos, que foram atraídos para São Paulo em busca de emprego na construção civil. Só para você ter uma noção, em 1970 já residiam irregularmente nessa localidade de Paraisópolis 20 mil pessoas e, ao mesmo tempo, vários bairros nobres eram criados ao redor de Paraisópolis. Dessa população, em Paraisópolis, presta atenção, somente 25% mora em residências abastecidas com rede de esgoto. Metade das ruas não são asfaltadas, olha que absurdo, e 60% utiliza meios irregulares para obtenção de energia elétrica. Do Paraisópolis, infelizmente, saem, de maneira assim, superficial falando, sequestro relâmpago, o roubo com retenção de vítima. Ali dentro tem cativeiros, onde diversas pessoas ficam por dias ou por horas através das quadrilha Pix, que pegam o celular, pegam a senha e fazem transferências bancárias. O próprio tráfico de drogas, o estupro, o furto, o roubo e coisas piores, como quadrilhas de domínio de cidades que utilizam-se das comunidades para esconder veículos, esconder dinheiro, esconder armamento ou outros produtos de ilícito. Então, sim, hoje o Paraisópolis ele é uma terra que, infelizmente, o poder público tem dificuldade em atuar, não somente na questão de segurança pública, mas a própria questão de saneamento básico, de acesso à telefonia, à internet, à habitação segura, porque ali as habitações são construídas de maneira irregular, o que leva a muitas catástrofes também, acidentes em épocas de chuva, em épocas de enchente, de iluminação pública, enfim, de princípios de dignidade que outras regiões da cidade possuem. E o Paraisópolis, infelizmente, não tem esse acesso. Acaba ficando, muitas vezes, na mão de lideranças locais ligadas ao tráfico de drogas, que domina essas lideranças ou através do constrangimento ou através do oferecimento de dinheiro. Segundo o IBGE, em 2022, havia 12.348 favelas em todo o nosso querido Brasil. Cerca de 16 milhões de pessoas moram em comunidades carentes em nosso país. O número representa, só para você ter uma noção, mais de 8% de toda a população brasileira. São Paulo, Rio de Janeiro, Pará e Bahia são os estados com mais habitantes em favelas do Brasil, com cerca de 8,5 milhões de habitantes nesses locais insalubres. Deixa eu falar uma coisa para você. O Brasil é um país pobre, com sérios problemas de divisão de renda e desigualdade social. Essa é a nossa realidade e não podemos tampar o sol com a peneira. Mas aí surge uma pergunta importante para você que me assiste refletir. Os jovens, quero que você pense, que você escreva aqui nos comentários, os jovens que moram nessas comunidades carentes buscam divertimento aonde? Para pensar um pouquinho. Nós temos que entender que o garoto da favela não tem dinheiro para ir ao teatro, cinema, não é sócio de clube, nem tem academia à disposição. Não tem recurso para viajar e nem para ir a show de cantor famoso. A conclusão, gente, é muito simples. Os jovens das comunidades carentes têm que buscar divertimento e distração naquela localidade que não tem piscina, não tem quadra poliesportiva, ou seja, não tem praticamente nada. E para piorar esse quadro caótico, a facção criminosa PCC tomou conta do poder de controle da favela do Paraisópolis. Infelizmente, hoje, o Paraisópolis ele tem sim um domínio, uma influência muito grande por parte da facção criminosa chamada PCC. E isso é inegável. Qualquer policial, militar, civil, qualquer pessoa que se aventure em estudar um pouquinho do que acontece na questão criminal hoje de São Paulo, vai perceber que existe influência e existe uma organização por parte do crime dentro do Paraisópolis. Isso quer dizer que diversas modalidades criminosas nascem e se originam a partir dessa organização. Agora,
O que acontece lá no baile da 17, no Paraisópolis, ou em outros pancadões, não é uma expressão cultural, não é uma expressão da periferia em relação à música, à arte e à cultura. O que acontece são aglomerações, são reuniões, são, infelizmente, pessoas que se reúnem através de uma organização criminosa, pessoas que vão lá para praticar crimes. Os primeiros bailes funk surgiram no Brasil no início da década de 70 no Rio de Janeiro. O termo baile funk é usado para se referir às festas em que se toca a música funk. O funk começou nas favelas cariocas e logo se dissipou para todo o Brasil. O funk é basicamente ligado ao público jovem e tornou-se um dos maiores fenômenos de massa do Brasil. Tal gênero musical, o funk, é alvo de críticas por muitas camadas da sociedade, por fazer apologia ao sexo e ao tráfico de drogas. Mas a verdade, gente, é uma só. Os bailes funks das comunidades carentes é praticamente o único meio de distração e diversão para a juventude que mora naquelas localidades. O baile funk na favela não cobra ingresso, a entrada é grátis. O som rola à vontade, sem ter hora para acabar, tudo que a juventude gosta. É o local que serve para paqueras e até prática sexual. Se o frequentador for usuário de drogas, ele vai encontrar com facilidade a venda, sem correr risco de ser preso. Mas é claro que o baile funk faz barulho, impedindo que as pessoas trabalhadoras que moram na favela não consigam dormir direito. É claro que o trânsito na comunidade também fica caótico. Todo mundo sabe que a droga corre solta e boa parte das motos e carros que circulam por ali são produtos de crime. A conclusão é que encontramos terreno fértil para os jovens se divertirem, como também um espaço livre para o mundo do crime. Todo esse problema social se formou pela ausência do poder público municipal, estadual e federal. Essa é que é a verdade. Só que agora, esse mesmo poder público quer resolver, mas não sabe nem por onde começar, pois é claro que a solução é muito complexa. A comunidade do Paraisópolis tem em suas entranhas histórias tristes de assassinatos, mortes de jovens em razão de overdose de drogas e conflitos com as forças policiais. Mas a pior lembrança para os moradores de Paraisópolis aconteceu numa madrugada que aconteceu em 1º de dezembro de 2019. Guarde bem essa data, pois 9 jovens vieram a morrer quando participavam do baile da 17, onde só rola muita música funk. Esse baile, inaugurado em 2010, é conhecido como um dos maiores eventos do gênero na região, reunindo milhares de pessoas todos os finais de semana. Mas vamos agora voltar então a 2019. Da multidão que frequentava o baile da 17, a maior parte vinha de fora do Paraisópolis, que se deslocava de outras periferias de São Paulo ou mesmo de outras cidades próximas de São Paulo. Só para você ter uma noção, entre 5 a 8 mil pessoas participavam do tradicional baile da 17 naquela madrugada, na comunidade do Paraisópolis. O ritmo do funk ecoava nas caixas de som, animando uma juventude que se reuniu para se divertir em 3 ruas daquela localidade: Rua Rodolfo Lutzi, Rua Iratinga e Rua Ernest Renda. As 9 vítimas que morreram após a ação da polícia eram moradores de outros bairros que não conheciam a área e também não conheciam as rotas de fuga daquela localidade. Naquela noite, a Polícia Militar realizava uma operação na região, onde teria iniciado a abordagem a 2 suspeitos em uma moto. Foi alegado pelos policiais que estavam em patrulhamento que 2 suspeitos em uma moto XT preta passaram por eles. O que estava na garupa teria atirado contra os policiais várias vezes. E segundo a Polícia Militar,
Isso aconteceu no cruzamento da Avenida Hebe Camargo com a Rua Rudolf Lotze. Lá, peritos encontraram 2 cápsulas de pistola, mas o laudo pericial, presta atenção, indicou que elas não haviam sido disparadas naquele dia. Essas imagens mostram PMs em um local divergente do que informado na delegacia. Pelo rádio, um policial pediu apoio para deter os suspeitos em uma das ruas abaixo da apresentada nos depoimentos. Bom, Herbert Spencer, PM0 preta, jogou pra cima da equipe aí. Viatura pra apoiar. 2 times saiu, o garupa tá armado, jogou pra cima da equipe. Bom, entrou o Herbert Spencer ali pra sentir no meio que hoje, ó. Efetuou vários disparos contra as equipes. Esse trajeto informado no áudio é diferente do caminho que teria que ter sido feito para chegar até o baile da 17. Depois de perder o suposto suspeito de vista, os policiais dizem no rádio. Cupom, pelotão de Rocan sem novidade. Cupom, 2 indivíduos, uma XT 660 preta. O garupa armado, camisa branca. Efetuou vários disparos contra as equipes. Foi no intervalo entre 13h48 e 4h09 da madrugada de 1º de dezembro de 2019 que policiais cercaram o quarteirão onde acontecia o ponto central do baile da 17 na comunidade de Paraisópolis. Militares usando bombas de gás lacrimogênio e efeito moral, tiros de bala de borracha, golpes de cacetetes e rajadas de gás-pimenta. E aí aconteceu um tumulto. Sem ter como fugir, uma parte da multidão, estimada em 5 a 7 mil pessoas, correu por uma viela. Bom, sobre a ocorrência do pisoteamento no Paraisópolis, eu não estive presente na ocorrência, porém trabalhei na região juntamente com vários policiais que estiveram na ocorrência. Então, o que a gente pode informar? Era madrugada, o baile da 17 é um pancadão que acontecia na ocasião há muito tempo, já era reconhecido e todo policial sabe, a gente tem consciência, o soldado, o cabo, o sargento, o tenente que está comandando a tropa ali no terreno, numa madrugada, sabe muito bem que você tem que analisar a questão de conveniência e oportunidade para atuar numa ocorrência de pancadão. Por quê? O número de pessoas alto, são centenas ou milhares de pessoas embriagadas, drogadas, tem arma de fogo ali no meio, tem menores, tem bandido, tem veículos, tem motocicletas. Então, para você deslocar uma força policial para repelir ou dispersar um pancadão, você tem que analisar muito tecnicamente a oportunidade e a conveniência desse tipo de atuação. O policial que tem a experiência de rua, ele avalia isso. Em poucos segundos, ele consegue fazer essa avaliação. Então, o baile da 17 já acontecia outras noites, ou a polícia chegava antes para não deixar acontecer, mas uma vez que já estava em ocorrência, que já estava acontecendo, o policial, a estrutura da polícia evita atuar, porque sabe que vai dar problema, vai dar novidade, como a gente diz. Vai ter que utilizar força, vai ter que utilizar gás lacrimogênio, efeito moral. E o que aconteceu naquele dia? O baile estava acontecendo, existiam ocorrências de perturbação do sossego por parte dos moradores do Paraisópolis que ligavam o 90 e pediam a presença da viatura. Porém, até então, analisando todos esses fatores técnicos, existe a legitimidade para agir? Existe. Porém, os fatores técnicos de custo-benefício e de oportunidade e conveniência levavam aos comandantes ali na ocasião a não atuar naquele momento. Porém, uma equipe de motocicleta, uma equipe de Rocan da Polícia Militar se deparou com uma outra moto suspeita e na tentativa de abordagem houve a injusta agressão. O que é isso? Houve um disparo contra os policiais militares que passaram a fazer o acompanhamento ou, se quiser chamar de perseguição, aqueles criminosos. Os criminosos saíram da avenida, entraram na favela, entraram na comunidade e seguiram para o baile funk, sendo acompanhados pelas 2 motocicletas da Polícia Militar. Claro, a gente costuma dizer que a arma mais poderosa do policial não é a pistola,
mas é o radiocomunicador. A viatura, os policiais lá da motocicleta que tinham sofrido disparos, ao chegarem e perceberem que estavam dentro da comunidade e com um pancadão em acontecimento ali, em ação, pediram apoio das viaturas, até porque eles tinham sofrido disparos de arma de fogo. E quando os participantes do pancadão viram as viaturas, teve mais tiro, teve mais agressão, arremesso de objetos contra os policiais. Quando o policial militar pede apoio, meu irmão, aí não tem pra ninguém. Aí todas as viaturas param na hora que estão fazendo e vão apoiar, porque é questão de vida ou morte. As primeiras viaturas chegam na rua Herbert Spencer, provocando agitação nos frequentadores do baile funk. Minutos depois, na rua ao lado, chegam outros policiais. São vistos clarões das primeiras bombas de efeito moral na esquina. E ali, as pessoas também começam a correr. Os policiais afirmam que estavam cercados e que as pessoas jogavam pedras, garrafas e outros objetos contra eles. As imagens revelam pessoas fugindo dos policiais que lançavam bombas, atiravam balas de borracha e alguns agrediam com cacetetes. Sem ter para onde escapar, os jovens acabam ficando encurralados em um beco. Depois de alguns minutos de silêncio, os policiais voltam a se comunicar pelo rádio. Passou no resgate, rua Ernest Renan com Adolfo Lutz. Teve correria aí, pisoteamento. Pode solicitar mais de um resgate aí pro local, PSL. Foi pisoteado isso? Cerca de 10 indivíduos aí desacordados, PSL. Copom, comando 2. Já viu como Situação das UR aí. Qual a situação das UR? Já estão aqui? fazendo baixo lá, verificando maiores aí quanto à agilidade do atendimento. Verificou com o SAMU também? E o SAMU não. Verifica com o médico regulador aí, viatura socorrer, que é indivíduos aí pisoteados. Verifica se já tem viatura de resgate a caminho. Caso não, verifica aí com o médico regulador para fazer o socorro dos indivíduos aqui. Porque a situação é grave, Copom. O R já a caminho, QCL. O R já a caminho do QTH. QCL, uma UR é pouco. Os indivíduos aqui, as equipes estão todas encurraladas. Cerca de 1.000 indivíduos. QCA2, QCL, pedindo por socorro. Tem um resgate tá na ponte estaiada, QCL. Muito longe, Copom. Até o momento só teve a possibilidade de enviar uma UR pro local, QCL. Não tem condições de estar enviando mais, QCL. As vítimas aí solicitando socorro, QCL. No momento confirmado, apenas uma UR para resgate. Portanto, os senhores prosseguem com o resgate até o pronto-socorro, QCL. As câmeras de segurança revelam que os policiais estavam se retirando sem a multidão ao redor, como foi alegado. Gravações feitas por moradores da comunidade também corroboram essa informação. E foi na Viela do Louro, onde centenas de jovens se amontoaram e algumas vítimas foram esmagadas pela correria. A entrada da Viela, só para você ter uma noção, tem 2,78 centímetros de largura no local onde os frequentadores do baile entraram. Ocorre que a saída ela é bem mais estreita e nós descobrimos que tem 1,71 centímetros de largura. Ou seja, o local era um verdadeiro funil. Além disso, presta atenção, havia um desnível em relação à entrada onde estão 9 degraus. Ou seja, as pessoas foram pressionadas para frente e para baixo, sem qualquer área de escape. E nesse tumulto todo, 9 jovens com idade entre 14 e 23 anos morreram. As vítimas já chegaram sem vida no hospital. A causa da morte de 8 pessoas foi asfixia, ou seja, presta atenção no que eu quero te explicar e o laudo do ML configurou. Os pulmões desses jovens não conseguiam realizar esse movimento de expansão e retração que é necessário para a respiração. Só para você ter uma ideia do desespero e do aperto nessa viela, um dos mortos, que é o Matheus dos Santos Costa, sofreu traumatismo na coluna conforme a necrópsia. Nos autos do processo que a minha equipe de produção teve acesso, as pessoas contaram que não dava para se mexer. Uma testemunha falou que havia tanta gente que não conseguia pôr os pés no chão
e que alguns frequentadores, na entrada do beco, falaram, abre aspas, me ajuda, tô morrendo, deixa eu passar, eu não estou respirando. Quando o beco ficou mais vazio, 9 jovens foram encontrados desacordados e caídos na escada, na entrada da Viela do Louro. Só às 5h02 da madrugada, eles chegaram a 2 hospitais, mas já estavam todos mortos. As vítimas foram Gustavo Cruz Xavier, 14 anos, morador do bairro de Capão Redondo. O seu apelido era Risadinha e ele trabalhava como empacotador para ter o seu dinheiro. Marcos Paulo Oliveira, 16 anos, era do bairro do Jaraguá, que fica na zona norte de São Paulo. Ele foi criado pela avó, tinha o sonho de ser jogador de futebol e fazia curso profissionalizante. Gabriel Rogério de Moraes, 20 anos, era de Mogi das Cruzes, cidade do Alto Tietê. Ele trabalhava com o pai e era de família evangélica. Eduardo Silva, 21 anos de idade, ele residia em Carapicuíba e trabalhava como ajudante de oficina e era pai de um menino. Denis Henrique Quirino tinha apenas 16 anos, morava na Brasilândia, era estudante e trabalhava com limpeza de tapetes e sofás. Denis Guilherme dos Santos, 16 anos, trabalhava de dia e estudava à noite em uma escola estadual no bairro da Vila Matilde, São Paulo. Bruno Gabriel dos Santos, 22 anos, era morador de Mogi das Cruzes. Foi ao baile em Paraisópolis para comemorar o dia do seu aniversário. Mateus dos Santos Costa, 23 anos, residia em Carapicuíba, morava em São Paulo há 5 meses e veio do interior da Bahia. Ele vendia produtos de limpeza para ter o seu próprio sustento. Luara Vitória de Oliveira, única mulher entre as vítimas fatais. Ela tinha 18 anos, residia no bairro de Interlagos e trabalhava como recepcionista em um consultório dentário. Outras 12 vítimas jovens ficaram feridas. Veja imagens da entrada para as 2 vielas que centenas de jovens correram. Observe que a viela é estreita demais. No momento das mortes, centenas de jovens fugiam da polícia e não podemos esquecer que a iluminação era pouca, pois era madrugada. Ou seja, era terreno fértil para uma tragédia. Ao todo, 31 policiais foram investigados pelas mortes, sendo que 12 deles tornaram-se réus no processo criminal. Todos respondem até hoje em liberdade. Bom, primeiro que eu discordo totalmente da denúncia que a Promotoria do Ministério Público fez contra os 11 policiais que foram indiciados por homicídio doloso. Eu discordo e considero que houve um aproveitamento por parte da promotoria, especificamente desse caso, que quis tentar dar uma resposta à mídia ou a uma pressão, entre aspas, da sociedade que cobrava uma condenação ou indiciamento dos policiais, ou quis surfar na onda para fazer nome na mídia. Infelizmente, essa é a verdade, porque a parte técnica, jurídica, eu não sou promotor, eu sou só um oficial da Polícia Militar, sou formado em Direito e hoje estou deputado até quando Deus permitiu, a população quiser. Mas qualquer pessoa com conhecimento técnico que lê a denúncia e analisa o que está colocado ali, a decisão da promotoria vai totalmente contra tudo que foi exposto no processo. Então foi um indiciamento parcial, onde houve uma parcialidade de entendimento por parte de quem conduziu essa acusação para dar uma resposta midiática e para querer aparecer. Esse é o meu ponto de vista, essa é a minha leitura sobre o caso. E esse tipo de parcialidade por parte de poderes públicos, que é o Ministério Público, que ora é o Judiciário, que ora é a própria Polícia Militar, muitas vezes cortando na própria carne, que a gente diz, né? Sacrificando um policial para tentar dar uma resposta. Sim, isso desanima nós policiais, desanima o soldado que está lá na rua combatendo crime, desanima o tenente, desanima outros que nem estão na ocorrência, mas observam
à distância, o que está acontecendo lá e se coloca no lugar. Por empatia, se coloca no lugar daquele policial e fala, poderia ser eu trabalhando de madrugada, podendo ignorar uma ocorrência, deixa acontecer, mas não, fui cumprir meu dever, fui defender a sociedade, responder a um chamado de um policial irmão, ou um chamado, um avisado de uma população que sangra e que sofre na mão do crime, e acabo sendo iniciado, acabo sendo tido como bode expiatório, gastando o dinheiro do próprio bolso, porque, se muitos não sabem, eu vou falar a verdade, o policial militar, quando se vê num processo judicial, inclusive complicado como esse, ele é obrigado a pagar o advogado e a sua defesa do próprio bolso. Ele tem que desembolsar o seu salário que iria para sua família, que iria para a educação dos seus filhos, para a sua moradia, para pagar advogado, para que ele não seja denunciado e não vá a um tribunal do júri e que não desenvolva aquela persecução criminal. A tragédia na favela de Paraisópolis está sendo inserida por alguns jornalistas e populares como um dos maiores casos de violência dentro de uma comunidade carente. Veja o depoimento de Fernanda Santos, irmã da vítima Denis Guilherme. O meu irmão de 16 anos saiu de casa para se divertir, ponto. Ele não voltou nunca mais. Então, esse é o meu questionamento. Quais são os nossos direitos? Entende? Que a gente tem de informações é que o inquérito está em investigação, está em aberto ainda, e é isso que a gente sabe. Então, eu acho muito raso, muito descaso, porque tem um ano, né? Não estou cobrando de um dia, de um mês. Um ano, eu acho que é um ano. Segundo moradores e vídeos gravados no local, a ação da polícia teria sido truculenta e pouco planejada, com o uso excessivo de força em uma área de grande aglomeração de jovens. A tragédia causou grande comoção em todo o país. No dia seguinte, familiares das vítimas e moradores de Paraisópolis realizaram manifestações cobrando justiça. As redes sociais foram tomadas por depoimentos e vídeos que mostravam a ação policial. Em contrapartida, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo defendeu a operação, argumentando que os policiais agiram em resposta a criminosos presentes no baile. 5 anos após a tragédia de Paraisópolis, a Justiça de São Paulo ainda não interrogou os 11 policiais militares acusados de participação na operação que resultou na morte de 9 jovens e deixou outros 12 feridos. O caso está em andamento e somente agora, no dia 31 de janeiro de 2025, haverá a audiência para ouvir inicialmente as testemunhas do caso. 11 policiais militares e um ex-policial militar respondem em liberdade pelos crimes de homicídio por dolo eventual e lesão corporal. Segundo a denúncia do Ministério Público, os agentes da PM entraram em Paraisópolis e encurralaram as vítimas num beco sem saída, provocando as mortes de 9 jovens. Isso diz a denúncia do Ministério Público. Ainda de acordo com a promotoria, os PMs fecharam as vias de acesso ao baile e impediram os frequentadores de deixar uma viela da comunidade. Depois, passaram a agredir os jovens, provocando tumulto. Os PMs réus no processo criminal alegam, por meio da sua defesa, que 2 suspeitos na moto teriam entrado na favela do 17 e atirado na direção das viaturas que estavam perseguindo eles. E aí, provocaram pânico entre os frequentadores que correram para uma viela onde teriam tropeçado uns nos outros. O lugar não tem saída e é conhecido como Viela do Louro. O Tribunal de Justiça de São Paulo marcou agora, para o dia 31 de janeiro de 2025, o depoimento de 8 testemunhas de defesa dos réus. Isso vai acontecer agora na sexta-feira, onde vai ter a audiência de instrução do processo. Após essa etapa processual, será a vez de interrogar os 11 acusados. O juiz responsável decidirá se há indícios suficientes para levar os réus a júri popular
ou o juiz vai optar pela absolvição sumária dos policiais militares. A Defensoria Pública tem acompanhado o caso desde o início, oferecendo assistência às famílias das vítimas e atuando como assistente de acusação. Em 2021, a Defensoria obteve a reparação financeira para os familiares, reconhecendo a responsabilidade objetiva do Estado de São Paulo. Parentes das vítimas criticam a lentidão do processo criminal. A promotora Luciana Jordão enfatizou que o prolongamento do caso impede um desfecho, enquanto famílias como Maria Cristina Henrique, mãe de uma das vítimas, denunciaram a demora como uma vergonha e desumanidade. Ouço o que ela disse a respeito da promotoria do caso. A Justiça Militar pediu exame toxicológico para nossos filhos e tentou argumentar que a possível causa da morte seria o fato de eles estarem sob o uso de entorpecentes. Enfim, essa tentativa é mais uma narrativa que eles usam para criminalizar, né, e para se isentar do crime que eles cometeram, e a gente não aceita, porque os nossos filhos não estavam cometendo crime nenhum, os nossos filhos eram inocentes e eles não têm que matar os filhos de ninguém, eles têm que prender. Eu espero que a sociedade acompanhe, primeiramente, que esse caso vá para a júri, porque tem que ir para a júri, eles têm que ser condenados, eles têm que ser afastados, eles têm que perder o direito de exercer a função, para que haja punição, para que não se repita mais, para que não matem outros jovens, para que a população das periferias possam viver em paz. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. A gente vai continuar acompanhando esse caso até o final. E tão logo a justiça se manifeste, vamos estar criando outro vídeo para manter você totalmente informado e atualizado. Mas agora, eu queria saber de você o seguinte: o que você achou de toda essa história? Você é a favor ou contra baile funk nas comunidades? E as pessoas que não conseguem dormir com o barulho da música, como é que elas ficam e suportam? E também em relação à entrada da polícia nas favelas, qual a sua opinião a esse respeito? Você acha que funk é prejudicial de alguma maneira para os jovens ou faz parte da cultura popular? Olha, eu estou aguardando ansioso, hein, os seus comentários aqui embaixo. E olha que eu estou lendo e respondendo todo mundo. Para finalizar, tem um pedido importante. Por favor, inscreva-se agora no nosso canal, ative o sininho de notificação, dá um like que a minha equipe adora. E por final, eu queria que você fizesse o seguinte: compartilhe esse vídeo para as pessoas que você conhece e que gostam de consumir histórias policiais reais. Até o próximo vídeo.